Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Comentários Madison Wagner, direto ao ponto. Madison, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos ouvintes do Redação Plus. E como prevíamos, entramos naquela fase da campanha eleitoral onde vai prevalecer de ambos os lados a mentira, principalmente nas redes sociais, os fake news. E eles já estão preocupando, a ponto da mídia nacional já colocar os dois candidatos no mesmo patamar de divulgação de mentiras religiosas. Apoiadores dos candidatos à presidência Lula e Bolsonaro têm usado a cada dia com mais frequência as redes sociais para difundir desinformação em massa nesse segundo turno. As publicações que geram dezenas de milhares de interações entre apoiadores dos dois lados espalham notícias falsas, conteúdos fora de contexto sobre temas que vão da libertação de todas as drogas pelo ex-presidente até a suposta iniciativa de Bolsonaro de acabar com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Que nível nós chegamos, né? Tudo isso não passa de mentira. Tudo isso não passa de tensionamento nas redes sociais, que vale salientar o TSE, a Justiça brasileira, já era para ter proibido, cancelado a possibilidade de você republicar isso em massa. Mas nós não conseguimos aprender com os erros. Já foi assim na campanha passada, onde o presidente Bolsonaro, inclusive, respondeu por inquérito com relação a essa situação de fake news. Foi acusado, inclusive, de manter um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Nós não conseguimos aprender com os erros. Nós não conseguimos visualizar o que realmente nós precisamos nesse país. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Os momentos de sanidade em que as campanhas demonstram ter algum interesse, alguma preocupação com a nossa sociedade, com a nossa economia, em combater o desemprego, eles existem. O Lula citou, inclusive, recentemente, o financiamento do BNDES a empreendedores para gerar empregos como um dos seus projetos. Bolsonaro elogiou a economia e garantiu que o preço do diesel vai cair em breve. Nós temos até esses momentos de sanidade, apesar de não sabermos como é que vai ser feito. Os debates no Brasil são assim, jogados ao vento, transformados em memes ou em cards, amplamente divulgados nas redes sociais, junto com um leque de fake news, onde nós travamos uma batalha, literalmente, ou teoricamente, entre o bem e o mal. Quem é o bem e quem é o mal, difícil a gente definir. Porque, enquanto isso, o endividamento das famílias brasileiras já chega a 80%. 80% das nossas famílias estão endividadas. A corrupção galopante. E esse é um debate, inclusive, que não adianta a gente querer fazer. Nós fomos atropelados pelo debate da corrupção, ou o debate anticorrupção. Infelizmente, os dois lados já demonstraram serem corruptos. E qual a novidade disso? Onde é que está uma corrupção menor que a do Petrolão, se o atual governo instituiu o orçamento secreto que tem gasto 10 vezes mais do que foi desviado no Petrolão? Onde é que está o discurso, por exemplo, do filho do ex-presidente que ficou milionário para o filho dos atuais que compraram mais de 51 imóveis em dinheiro vivo? Esse debate para a gente acabou. E, infelizmente, nós temos um sistema tão corrupto que independe de quem esteja sentado no poder. Vai ter que se corromper. Porque vai ter que fazer uma negociação promíscua com a Câmara e com o Senado para poder governar, e para isso vai pagar um preço muito alto. Nós vamos pagar esse preço muito alto. E durante esse período de campanha, nós temos visto a batalha das bandeiras, né? Das bandeiras do Lula, das bandeiras do Bolsonaro, estiradas nos prédios em Rio, São Paulo e por aí afora. Enquanto isso, as duas bolhas. Essa é a realidade, nós vivemos em duas bolhas. Uma bolha bolsonarista, uma bolha lulista, e nós nos esforçando para ficar fora dessas duas bolhas e conseguir enxergar um caminho real para o Brasil. O debate brasileiro hoje, infelizmente, não é mais a corrupção.
Estamos diante de dois corruptos, diante de um sistema corrupto. Mas o debate, ele é social. O debate que está colocado hoje no Brasil e tem que ser levado em consideração é aquele debate onde o hétero vale mais que o gay, o branco vale mais que o preto, o rico vale mais que o pobre. A religião A vale mais do que a religião B, a ponto de, sendo hegemônica, fazerem discurso de ódio para queimar, inclusive, e destruir, por exemplo, religiões de matrizes africanas. É essa sociedade que nós estamos debatendo. A sociedade da liberdade ao ponto de uma pessoa ter a tranquilidade e a liberdade de expressão, entre aspas, de tatuar no próprio corpo uma suástica e defender que pobre, negro sejam mortos ou sejam atropelados no meio da rua porque votam em A ou em B. Ou que eles tenham o direito de invadir o aniversário de um adversário, um aniversário de uma pessoa que não pensa como ele e matar essa pessoa diante da sua família. É essa sociedade que nós estamos debatendo. Nós não estamos mais debatendo economia, nós não estamos mais debatendo corrupção. Ou pelo menos não era para estarmos. O que nós precisamos debater é o modelo de sociedade que nós vamos querer. É um modelo de sociedade onde uma criança pega uma arma do pai e vai à escola e atira nos colegas? Porque o governo prega que nós temos que estar armados? É esse o modelo de sociedade que nós queremos? É um modelo de sociedade em que uma ministra vai a público e diz que a menina tem que vestir rosa e o menino tem que vestir azul. Tem não, ministra. Tem não. Ela vai vestir o que ela entender que é melhor para ela. Que a decisão cabe a ela e não à sociedade. Uma sociedade em que um ex-ministro diz que é preciso aproveitar o momento para passar uma boiada para que facilite o desmatamento. E esse era o ministro da pasta que regulava isso. Uma sociedade em que um ministro vai a público e dizer que o dólar tem que ficar alto mesmo. Afinal de contas, por que a empregada doméstica quer ir para a Disney? Vocês entenderam qual é o debate que a gente está fazendo? O debate que a gente está fazendo é o debate da sociedade que nós queremos. Esqueçam Lula e Bolsonaro, saiam dessas bolhas. São duas bolhas. Nós temos que sair delas. E conseguir raciocinar o que é realmente o cerne desse debate. O debate em que o ministro da Educação atira em um aeroporto e não dá em nada. A pergunta é, se fosse um preto que atirasse, teria dado em nada? Se fosse um pobre que tivesse atirado, teria dado em nada? E antes, um outro ministro da Educação disse que a universidade realmente era para poucos, para ricos. Os pobres tinham que fazer mesmo era curso técnico. Nós não estamos debatendo política, nós não estamos debatendo economia, nós não estamos debatendo quem é mais ou quem é menos corrupto. Nós estamos debatendo o modelo de sociedade que nós queremos. Um modelo de sociedade, um debate que já foi exaurido e superado, por exemplo, por países da Europa, que está sendo superado por países da Ásia, mas que ainda é engessado num país como o Brasil e os países da América do Sul e da África. Sabe por quê? Porque nós não temos educação suficiente para conseguir sair da bolha. Nós estamos entre o péssimo e o ruim. Nós estamos entre uma sociedade autoritária e uma sociedade que, no mínimo, garante o direito das pessoas se manifestarem. Ou, no mínimo, garante o direito das pessoas terem 3 refeições ao dia. Se você realmente não consegue enxergar esse debate, cuidado. Você está entre essas... Aliás, você está dentro de uma dessas duas bolhas.